centrais e como isso afeta a estabilidade do sistema financeiro. Você está gravando? Beleza. Ele foi publicado no site do Banco Central Europeu, né, por esses pesquisadores aí. Ele é desde 2011 também, então os dados estão um pouco lagados, eles são lá de 2009, mas dá para pegar bem o efeito da crise, né? Justamente esse primeiro slide aí, justamente porque na crise a gente teve essa crise de confiança dos bancos centrais, porque muita gente argumenta que talvez eles possam ter tido o papel de causar essa crise. Então, os pesquisadores vão medir o efeito das comunicações dos bancos nos mercados. Então, são dois tipos de comunicação que eles vão medir. O primeiro deles é esse Financial Stability Report, que é um relatório bianual que os bancos centrais normalmente divulgam, e eles só variam muito de banco central para banco central, né? Cada país tem uma peculiaridade, mas ele é um espectro geral da economia e como está andando, se tem algumas coisas preocupantes que podem causar algum prejuízo futuro, né, para a economia ou não, se está tudo ótimo. Então, esses relatórios, eles são percebidos pelos mercados como sendo de uma análise de muita qualidade. Então, é uma referência muito grande, né, para todos os players, e então isso reduz, né, a heterogeneidade nas expectativas das informações, né, para que as pessoas que sabem menos, elas podem ter uma fonte de informação confiável e de qualidade. Aí o segundo tipo de informação que os bancos centrais comunicam são discursos e entrevistas que o diretor do Banco Central faz para a mídia, né, explicando. Normalmente isso acontece quando tem alguma notícia mais bombástica, assim, algum banco, alguma coisa relacionada ao sistema financeiro. Aí o Banco Central ele faz essas entrevistas, esses pronunciamentos para tentar acalmar o público e também fazer esse papel de reduzir a heterogeneidade da informação. Justamente isso, acontece no momento de estabilidade. Bom, o dataset que eles usam, que contém essas comunicações, ele tem mais de 1000 publicações de Financial Stability Reports, vou chamar de relatórios, e de entrevistas, por 37 bancos centrais de economias avançadas e emergentes, e ao longo de 14 anos, esses anos aqui, 96 a 2009. Eles vão testar se essas comunicações, né, essa maneira do Banco Central de fazer o Signaling Channel, que a gente estuda, né, o Forward Guidance, ele realmente afeta, se ele consegue mover os mercados, se ele cria novidades. Então, por exemplo, as pessoas não estavam sabendo que a economia estava bem. O Banco Central publicando isso vai ter um aumento das expectativas, as pessoas podem acabar comprando mais as ações e isso vai mover os mercados, né, os preços. E também reduzir o barulho, que seria a volatilidade. Se no momento está de muita volatilidade, o Banco Central pode tornar pública a informação, e isso vai reduzir a incerteza, né, nos preços, a variação dos preços. Sim. Eles utilizaram para analisar a variação dos preços, como esses relatórios, essas entrevistas acontecem em frequência diária, eles utilizaram a variação diária dos preços para 35 países. Eu tinha falado que eram 37, mas na verdade porque um deles é a zona do euro e os Estados Unidos não publica esses relatórios de estabilidade, por algum motivo. Desses 35 países, 24 são economias avançadas. E também tem esse ponto aqui que eles não utilizaram o índice geral de preços do mercado financeiro daquele país, e sim um índice associado ao setor financeiro. Então, um índice, né, das ações, por exemplo, de bancos ou de aqueles fundos, essas coisas. Bom, aqui, esse gráfico ele é muito interessante. Ele ao longo do tempo, né, a frequência dessas entrevistas, desses discursos que aconteceram, aqui que eu comentei, eles são muito associados quando tem algum pico de incerteza, alguma coisa, o Banco Central precisa fazer uma comunicação, normalmente quando eles acontecem, é justamente isso que a gente vê, tem uma correlação muito alta entre o acontecimento desses eventos de comunicação e a volatilidade dos mercados. Esses dois picos aqui, eles são a crise asiática e russa, lá do final dos anos 90, e a crise de 2008, né, onde terminam nossos dados. Uma coisa que eu não comentei também no último slide, eu tinha falado que eles escolheram somente o índice de preço do setor financeiro, e aí você pode argumentar, beleza, claro que
relatórios associados à estabilidade do sistema financeiro vão afetar mais as ações do setor financeiro. Mas no futuro também, eu não vou comentar isso na apresentação, mas eles fazem isso, eles fazem um teste de robustez no modelo, testando as mesmas coisas com o índice geral de preços do mercado, só que eles têm mais ou menos a mesma conclusão, é só porque aqui fica melhor, fica mais detectável. Bom, o que é esse gráfico? Está muito ruim de ver, eu sei, ficou ruim aqui os números, mas aqui ele está analisando, ele tem duas colunas, né? Aqui é um dia antes do acontecimento da entrevista, do evento da entrevista, e aqui são 60 dias antes. E cada um desses aqui é o retorno acumulado do mercado índice, né? Tantos dias antes. Esse aqui é um dia que não teve a entrevista. Então, por exemplo, 15 dias antes de um dia que não teve entrevista. Em média, o retorno acumulado foi 8%. Só que, aí, em média, de 15 dias antes, do dia que teve uma entrevista, ele teve um retorno menor. E ele faz um teste de médias, né, de se essas duas distribuições têm a mesma média, ele rejeita a hipótese, então elas têm distribuições diferentes. Então tem causalidade de que realmente, normalmente, né, antes de entrevistas, o mercado estava passando por um período de queda, né, por isso o retorno acumulado negativo. E aqui também, está difícil de ver, mas aqui a gente tem o desvio padrão, né, a volatilidade dos mercados nesses períodos antes. Deixa eu só comentar também, isso aqui, esses 3 pontinhos, porque talvez vocês não saibam, esses 3 pontinhos é o resultado do teste de hipótese, né, são 3 asteriscos, significa que o p-valor está muito baixo, então foi ao nível de 1%. A mesma coisa aqui, né, aqui não dá para ver, mas aqui, nos dias em que não teve uma entrevista ou um discurso do Banco Central, a volatilidade média estava 4 ou 5 nesse intervalo, e nos dias que tinha a entrevista, estava entre 7, né, estava muito mais alto. Então, também o teste da média, de igualdade das médias, foi rejeitado. Então, ele realmente mostra que as entrevistas aconteciam em dias de queda do índice e de volatilidade alta. Aqui nos relatórios, como eles são bianuais, né, já tem uma data pré-definida, então não tem muito efeito, né, que os testes de hipótese de diferença não são tão significantes. Então, mais ou menos, ele acontece em um dia comum, assim. Deixa eu ver só que eu me perdi aqui. Beleza. Então, agora eu dou uma explicação, né, do que seria o processamento de linguagem natural, que estava lá no teaser dessa apresentação, que, bom, é um conjunto de métodos computacionais e até estatísticos, também de linguística, que são usados para mensurar o conteúdo de um texto produzido por um ser humano, de forma automática, porque você pode simplesmente pegar, ler um texto e falar, isso aqui significa que a economia está bem. Mas, primeiro, tem a subjetividade do seu julgamento e também é muito mais difícil, né, você fazer milhões de textos, você classificar todos eles, vai demorar muito, né. Bom, o computador ele entende essa linguagem binária, como é que você ensina o computador, né, ele entende a linguagem binária e você tenta criar esses modelos que normalmente... depois eu comento isso. Que vão tentar entender a linguagem do ser humano, que é a linguagem natural, o português, o inglês, o francês, tudo isso. Só que a dificuldade disso é porque é muito difícil para o computador entender a ambiguidade, né, que a gente tem nas nossas falas, né, os erros gramaticais, que também está muito presente quando você pega um banco muito grande de texto, e elas têm de linguagem, né, isso é tudo muito subjetivo, o computador que entende uns e zeros fica difícil. Bom, algumas aplicações do processamento de linguagem natural. Sumarização automática de texto, então o computador cria métodos para pegar assim, os conceitos-chave de um texto e compilar aquilo. Análise de discurso e também tradução, né? Você passar de uma língua para outra. Até quando a gente usa o Google Tradutor, muitas vezes dá uma classificação errada, é por isso, porque é muito difícil para o computador entender, né? O que a gente está falando. Tem algumas abordagens diferentes, tem até mais do que isso, só que uma muito proeminente que está acontecendo muito agora dessa análise de linguagem natural é utilizar a aprendizagem de máquina, né, redes neurais, tudo isso para conseguir extrair os padrões mais intrínsecos dos textos. Só que nesse artigo ele usou somente análise comparativa de densidade de termos, né? Ele compara os termos usados em um dos relatórios com milhares de textos que ele já tem no seu banco
e ver quão otimista ou pessimista aquele relatório está sendo comparado com esse banco deles, de acordo com a densidade dos termos que estão presentes naquele texto. Então aqui eu vou falar desse software que eles utilizaram. Eles não criaram o próprio modelo, eles usaram esse software que já é muito consistente, já é muito utilizado na pesquisa, né, nessa área, e ele faz justamente essa análise de densidade dos termos. Então o que ele tem? Ele tem milhares de dicionários com muitas palavras, e aqui é só um exemplo. Por exemplo, essas palavras aqui, Acre, adjacente, Afeganistão, são palavras que estão relacionadas com ideias espaciais, né, de espaço. Então ele tem vários diferentes, né, tem vários tipos diferentes. Nossa, tá muito difícil de ler, né? Mas beleza, então aquele dicionário espacial, deixa eu ver onde é que ele estava, né? Ele está aqui no realismo. Então, você tem uma densidade maior de termos que estão no dicionário de espacial, então aumenta o score daquele texto que seria relacionado ao realismo. Eu vou ler aqui assertividade, otimismo, atividade, realismo e conectividade. Então ele vai pegar um texto e vai dar um score de quanto aquele texto está para essas 5 características, comparando com os outros textos do seu banco de dados, né? Basicamente isso. Aqui eu tenho um exemplo de texto que também está muito ruim de ler, mas, se não me engano, isso é uma publicação do Washington Post, falando sobre algum acontecimento lá no parlamento americano. Aí ele mostra, por exemplo, palavras que estão associadas à infelicidade, à ideologia. No caso aqui, infelicidade são as palavras de verde, e ideologia são as palavras de amarelo. Então ele pega esse texto, né, ele encontra as palavras que estão associadas ao dicionário dele, e de acordo com a densidade delas naquele texto, ele vai classificar, vai dar um score, vai estar muito bonito ver também. Bem que... Nossa! Bom, mas eu vou falar pra vocês acreditam em mim. Aqui embaixo as 5 classificações que eu tinha dito: atividade, otimismo, assertividade, realismo e conectividade. E bem aqui tem um score desse texto para cada uma das classificações. Aí bem aqui também ele tem qual é o range normal, normalmente de onde até onde estão classificados os textos, para você comparar. Por exemplo, esse aqui, ó, a assertividade desse texto, ela está com 53, sendo que normalmente os textos estão no máximo com 51, então provavelmente é um texto muito assertivo. Então, beleza, eles pegaram esse banco de dados, eles criaram esse banco de dados, e eu vou explicar o que eles fizeram. Em vez de pegar o conteúdo, porque eles pegaram entrevistas e discursos que o diretor do Banco Central havia feito, né? Só que nos discursos tem muita interrupção para falar alguma coisa que não tem muito a ver, é muito extenso também, não necessariamente vai captar o que ele está procurando. Então ele pegou somente a manchete, a primeira manchete de jornal que havia sido publicada, um jornal preeminente, sobre aquela entrevista. E também tem um fator interessante que esse foi o conteúdo que chegou para os mercados, né? Porque é muito difícil a pessoa ir lá e assistir toda a entrevista do diretor, mais fácil ela só pegar a matéria e ler. Então essa informação que chega lá vai estar medindo melhor o que o mercado teve acesso. Aí outra coisa também, todos os textos, eles têm um score lá, que eu falei que está entre 40 e 50. Só que isso é muito variável, assim. O que ele fez? Ele criou uma variável dummy, não é uma dummy, mas uma variável trinária, assim, de acordo com a distribuição. Então, um terço dos textos com maior nível de otimismo do experimento dele ficou classificado como otimista. Então, é um nível de otimismo relativo, não é necessariamente um texto otimista, porque ele só escolheu ali, né, dividiu em 3 os textos dele. Esse aqui também está dividido, mas é um -1, esse aqui seria um texto pessimista. A gente pode ver pela manchete, né? Presidente do Banco Central brasileiro, 96, negou a estabilidade do setor bancário. Então, otimista. O Banco Central Europeu falou que o sistema financeiro estava em crise por mais de um ano. Então, né, pessimismo.
Aqui é um neutro. Só um comentário do governador do Banco Central turco sobre limite de crédito, mas ele falou que tá tranquilo, que eles podem ter dificuldade de renovar as empréstimos externos. Bom, essa aqui é a evolução dos textos, né, ao longo do tempo, então a gente pode ver que tem instabilidade no nível de otimismo dos textos ao longo, né, desde 96 até mais ou menos aqui 2005, 2006, e depois da crise, a gente vê que as publicações dos bancos centrais tem uma queda, né. Aqui para as entrevistas, só que aqui no meio de fita tá meio barulho, né, não tem como tirar nenhuma conclusão do gráfico. Só me perdi aqui. Beleza. Ah, não, calma. Exatamente isso, tem uma redução lá durante a crise. Beleza, então agora a gente vai... Como é que eles testaram isso, né? Como é que eles testaram o efeito do otimismo do Banco Central, ou do pessimismo, nos mercados? Eles têm esse teste contrafactual, que é muito parecido com o que o Vinícius apresentou, né? Que você tem um evento, o evento aconteceu e você tem o que aconteceu depois daquele evento. Como é que você mede o efeito daquele evento, tentando comparar com o que teria acontecido, se você não tem o que teria acontecido? Então ele tenta criar esse modelo que seria o retorno esperado, que sem a presença do evento, né? Você não controla pelo evento, e aí você compara o esperado com o que realmente aconteceu. E o excesso, né, a diferença entre eles é o que você atribui ao evento. Exatamente. Bom, aí qual é o modelo benchmark que ele usou, né, para ele comparar o que teria acontecido sem a presença daquele evento? É uma série temporal, com muitos fatores aí, né, foi proposto por esses pesquisadores. Mas é basicamente assim, o retorno do índice naquele dia, para aquele país, ele é modelado como uma constante, mas o retorno do índice do país um dia antes, o retorno do índice global, o retorno de preços global, né, um dia antes também, o retorno global naquele dia, e também interessante, ele colocou o que teria sido o retorno um dia depois. Como é que você modela, né? Quero prever a variação do preço amanhã. Como é que eu vou usar no modelo de depois de amanhã? Aí justamente porque muita gente usa esses modelos série temporal. Então, esse aqui, o mais um, seria o que aqueles modelos estariam prevendo para o dia seguinte. Isso vai afetar o preço de amanhã. Não sei se deu para entender. Enfim, aí tem uma dummy do dia da semana, porque no mercado financeiro tem muito isso, né? Ela começa caindo na semana e termina subindo. Aí tem aqui o indicador de tendência, porque também muito no mercado financeiro você tem uma tendência guiando. Mas, bom, é só o modelo que ele usou, não vou perder muito tempo falando disso. Esse aqui é o modelo que seria o esperado. Como você vê, ele não controla pelo evento, que foi o otimismo ou pessimismo da publicação. Aí, bom, como ele faz isso? Ele pega o retorno observado, que é o que aconteceu de fato, subtrai o retorno que o modelo previu, que é o modelo que seria sem o evento, e a diferença disso é o retorno excedente. Então esse aqui é o que foi atribuído ao retorno que aconteceu por causa do evento, né, da publicação do relatório. Aqui é a anotação do que seria a classificação. Então isso aqui somente é 1, caso aquele texto é otimista, 0, se ele é neutro, e -1 se ele é pessimista. Aí ele vai testar a hipótese, né? Se o retorno excedente foi na direção do que o relatório estava dizendo. Então, caso o otimismo tenha sido 1, o retorno excedente foi positivo, então o evento ele influenciou para cima o retorno dos mercados. E o contrário, se ele foi pessimista, se ele influenciou negativamente o mercado. Aí aqui escrito de outra forma, porque isso aqui vai ser positivo sempre, né? Você quer testar se ele é positivo, então vezes 1 fica positivo. Se quer negativo, vezes -1 fica positivo. Então o retorno excedente vezes a classificação tem que ser maior que 0. Isso aqui é, no caso, você está testando a hipótese,
de se o modelo foi na direção do que o relatório disse, se o mercado andou na direção do que o relatório disse. Aí isso aqui ele só repete o modelo, só que antes lá era para um dia à frente, né? Eu queria saber se teve um evento, se no dia seguinte o mercado andou na direção do que o relatório tinha dito. Isso aqui não, isso aqui é praticar períodos à frente. Então lá no maior prazo, não no longo prazo, mas no maior prazo. Então a hipótese é mais ou menos a mesma, só que você só soma o retorno excedente para cada um dos dias. Deu para entender bem? Tranquilo? Que essa parte mais difícil. Bem aqui também, ele compara. Esse aqui é o teste para volatilidade. Então, esse aqui é a volatilidade, está muito difícil de ver, mas é a volatilidade que o mercado tinha sido observado K dias antes do evento. Esse aqui é a volatilidade K dias depois do evento. Então, ele vai testar se o impacto do evento na volatilidade antes e depois. Se um for maior que o outro, estatisticamente, então o evento teve um efeito na volatilidade, né? Ele reduziu o barulho e aumentou. Para os relatórios de estabilidade financeira que o Banco Central publica, essa aqui seria outra coisa, gente, isso aqui não é o preço, isso aqui é o preço esperado, assim, é aquilo lá de multiplicar. Se o preço caiu, ele multiplicou por -1. Então isso aqui é o quanto ele andou na direção do que tinha previsto. E, bom, aqui no nosso modelo de série temporal, que é o benchmark, estava bem aqui. E o observado está aqui em cima. Então a gente vê que tem uma diferença muito grande, né, e sempre constante entre os dois. Então ele tenta atribuir essa diferença entre o observado e o que teria acontecido ao otimismo que o evento causou no mercado, né, a mudança de expectativas. Também a gente tem outro comentário legal, que é, aqui no início, ele teve uma pequena variação, né? Outra coisa, isso aqui é um dia depois do evento, isso aqui não é ao longo do período, 96 a 2009. Isso aqui aconteceu o evento, um dia depois, 60 dias depois. E isso é uma média também, isso aqui não é é uma média do que tinha acontecido depois, né? Então é isso, né? Depois de muito tempo, você mostra que o relatório, o otimismo, mudou de forma persistente assim, as expectativas. As pessoas acreditaram e atribuíram, e isso refletiu no preço. Para os relatórios, para os discursos e entrevistas, a gente vê que também, essa diferença aqui, o de baixo é o que seria esperado e o de cima é o que foi observado. Então a gente vê que ele realmente, essa diferença positiva aqui, ele andou na direção do que foi previsto, né? Do que se teve um discurso otimista, subiu, então ele está positivo. E se teve um discurso pessimista e desceu, ele também está positivo. A gente vê justamente isso. Aqui no início ele não tem um efeito muito claro, mas a gente vê que depois realmente o que a entrevista que a entrevista disse foi acatado nos preços, né, dos índices. E outra coisa, diferente do FSR, os preços caíram, então a gente observa novamente que essas entrevistas e discursos, eles acontecem muito em momentos de instabilidade, de crise, o Banco Central precisa dar uma explicação, e a gente vê também na nossa amostra, né, 96 a 2008, a gente pega a crise, né, então a gente vê que isso aconteceu muito na crise. O Banco Central tem que se retratar ou explicar alguma coisa que estava acontecendo lá durante a crise e os mercados caindo. Tá péssimo, né? Mas aqui ele testa as hipóteses e é justamente isso que ele encontra, né? Ele pega a significância, esse aqui no caso é para os Financial Stability Reports. A significância do teste de se aquele realmente ele teve uma diferença, né? Se os dois são diferentes, se o esperado e o observado realmente teve um efeito positivo, ele encontra que tem significância. Então, realmente, o otimismo publicado pelo Banco Central tem um efeito em mover os preços e também mover a volatilidade. Aí as entrevistas. As entrevistas são mais complicadas porque elas não têm um papel na volatilidade, inclusive isso aqui significa que é o contrário. Muitas vezes a entrevista, esse aqui é o apóstrofo, não dá pra ver, mas a hipótese, é o teste da hipótese alternativa, é o teste da hipótese contrária, no caso. Você testa se um era menor que o outro, depois você testa se um era maior que o outro. E o que era maior que o outro deu significante. Então, dá para inferir que muitas vezes as entrevistas tiveram um papel em aumentar a volatilidade.
E aqui os retornos também é menos significante lá do que a gente tinha visto no FSR, mas no longo prazo, assim, principalmente, ó, que são os dias depois, né? Poucos dias depois do evento. Realmente, não tem significância, mas ao longo que a gente tinha visto naquele gráfico. Aqui, aí depois de um tempo, ele aumenta. Então, os mercados acabam acatando o que a entrevista disse. Eles percebem, né? Depois que passou um pouco das emoções, né? Da volatilidade alta, aí eles percebem, não, realmente o que o Banco Central tinha dito tá certo. Aí, bom, ele testa, que é uma hipótese meio forte, né? Tudo isso que ele colocou. Só que ele faz vários testes de robustez, e eu não coloquei aqui, mas ele compara os mesmos resultados para economias avançadas e economias emergentes, dividindo a base de dados, né? Só para o que tinha acontecido nos países avançados e emergentes, encontra as mesmas coisas. Antes e depois da crise também, as mesmas coisas. Países que o Banco Central tem maior controle da economia, né? Mais centralizado, ele tem mais atribuições. Vixe, cortou ali mais... Ah, não, versus o contrário, contra países em que não tem, o Banco Central é só um mero modificador de juros. Aquilo que eu tinha dito lá no início também, quando ele troca essa análise para o índice geral dos preços do mercado, ele também encontra a mesma coisa, só que ele usou o setor financeiro justamente porque dá para pegar mais as variações, dá para ver melhor, né, as variações do que ele está tentando, da tese que ele está tentando mostrar, né? E é isso, gente, obrigado. Alguma pergunta?